falar sobre a Bíblia como literatura. Quando falamos de Bíblia como literatura, a palavra literatura, em seu significado base, significa a arte de escrever, ou de se expressar através de escrita. A ideia de tratar a Bíblia como literatura é como um livro escrito, é como um material escrito. A ênfase aqui recai sobre a escrita, sobre aquilo que foi produzido, escrito e deixado para nós. A Bíblia, quanto palavra de Deus, ela tem o seu principal opositor, que é Satanás, que desde o início, lá do Gênesis, quando Deus disse, certamente morrereis, ele disse, certamente não morrereis. Esse é o principal opositor da Bíblia como palavra de Deus, tentando a colocar em descrédito. A Bíblia como literatura, ela tem os seus também opositores. E o principal opositor que nós vamos apresentar hoje é o liberalismo teológico, um movimento que ele surge aí em torno dos séculos 17, 18, aproximadamente, 20. Nesse período, é o período que ele nasce ali, o liberalismo teológico, e vai ganhando força até chegar nos nossos dias. Em torno aí do século 17, aproximadamente, 16, 17, o liberalismo teológico já começa a estender as suas raízes e chega com grande força até os nossos dias. O liberalismo teológico, ele é, na verdade, o fruto, a consequência dos movimentos que estavam acontecendo na humanidade por esse período. Nós temos, por exemplo, o renascimento cultural, que acontece em torno dos anos 1350 a 1600, que é, na verdade, um nascimento ou um renascimento na arte, na filosofia e na ciência do antropocentrismo. Até o momento, Deus era tido como centro. As figuras, as artes, as filosofias eram feitas em torno da pessoa de Deus. A crença num Deus que tudo coordena, que tudo controla, que tudo cria. Então, a partir do renascimento cultural, isso começa a mudar. O homem começa a se tornar o centro, o promotor e o principal personagem de todas as coisas. Então, o ser humano começa a se tornar o centro de todas as coisas, aonde vem a expressão antropoformismo ou antropocentrismo, aonde o homem se torna o centro de todas as coisas. Com esse movimento do Renascimento, nós temos também o movimento do Iluminismo, 1685 a 1815, essas são datas aproximadas. O Iluminismo é um movimento que coloca a razão, a intelectualidade humana, acima de qualquer coisa. O ser humano, na sua capacidade intelectual, de raciocínio, ele consegue definir o certo e o errado por si mesmo. Então quem vai definir o certo e o errado não é a Bíblia, não é um livro de Deus ou de deuses, mas quem vai definir o certo e o errado é o homem com a sua capacidade intelectual de raciocinar todas as coisas. Então, com o iluminismo, o raciocínio humano ele é elevado acima de qualquer outra autoridade, colocando assim a capacidade humana como o principal fator determinante em relação ao que é verdadeiro, o que é correto, o que é certo. Então, a partir daí, a teologia começa a sofrer essas influências. E dentro do campo teológico, muitos teólogos que já não acreditavam mais de fato de verdade nas escrituras, como palavra de Deus, não acreditavam mais nos sinais, nos milagres, na providência de Deus, eles começam a desenvolver o liberalismo teológico, que é liberar-se dos princípios verdadeiros e básicos da fé cristã e começar a se aderir à ideia da racionalidade do iluminismo. Então eles passam a questionar as escrituras e não a tê-la mais como verdade suprema, como a realidade suprema da verdade de Deus, mas começa a colocá-la em questionamento, a sua veracidade, os seus escritores, as suas fontes, os seus sinais, os seus milagres, considerando muitas vezes os sinais, milagres, prodígios de Deus como meras expressões mitológicas, como é o caso de Rudolf Bultmann, que é considerado um dos pais do liberalismo teológico, que vai dizer que esses sinais que existem na Bíblia, na verdade, são expressões mitológicas do mundo antigo, mas nada disso tem a ver com veracidade histórica, ou seja, nada disso de fato ocorreu. Então, a partir daí, nós temos o liberalismo teológico, que coloca a Bíblia Sagrada em um nível muito inferior, coloca a razão humana como um nível superior, e então a Bíblia agora passa a ser questionada pela razão humana. E aí você tem os métodos de interpretações da Bíblia, sendo o principal opositor da Bíblia como veracidade, o método histórico-crítico, que vai criticar os escritores, os autores, as produções, as palavras, os textos, enfim, vai criticar de todos os meios e formas e colocar a Bíblia em descrédito, a ponto de chegar um momento que a Bíblia nem sequer deve ser reconhecida como um livro confiável a partir desse liberalismo teológico. Os pais do liberalismo teológico, consideravelmente, nós temos o Adolf von Harnack, em 1851-1930, e Rudolf Bultmann, 1884-1976. São considerados os pais do liberalismo teológico. Em contrapartida ao liberalismo teológico, nasce, então, a neortodoxia. A palavra neo significa novo, orto significa reto, e doxia significa crença ou fé. Então, a neortodoxia é um movimento de propor uma nova forma de enxergar a fé de forma reta, de forma correta, e que, na verdade, não é tão correta quanto se apresenta. A neortodoxia tem o seu principal aí, representante, Karl Barth, teólogo do século XX, e eles vão se opor ao liberalismo teológico, que coloca a Bíblia em descrédito, e vai dizer que não, na verdade a Bíblia não é aquilo que antes se pregava, aquela realidade, aquela pureza, aquela excelência, mas também não é tão perdido assim. Ele vai tentar construir aí um equilíbrio entre as pregações antigas da ortodoxia, que defendia que a Bíblia era totalmente reta, totalmente verdadeira, totalmente pura, inegociável, inerrante, infalível, e eles vão tentar equilibrar entre essa ortodoxia e o liberalismo. Vai dizer, não, a Bíblia ela se torna a palavra de Deus à medida que você tem um relacionamento com Deus e vai para a Bíblia. Então ela não é a palavra, mas ela pode se tornar, ela se torna. E aí,
com essa neo-ortodoxia, que é tão perigosa quanto o liberalismo teológico, que coloca, de certo modo, a palavra de Deus em desconfiança, nós temos o que nós poderíamos chamar de reavivamento da ortodoxia, porque a ortodoxia era antiga, ela é da época da patrística, da época do início da igreja, da época da igreja primitiva. Os principais representantes da ortodoxia, nós temos Tertuliano, em 160 e 220, nós temos Orígenes, 185 254, nós temos Atanásio, 296 e 373, que defendia que a Bíblia é a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. E na época da Reforma, isso vai renascer, através de Martim Lutero, na Alemanha, em 1483 e 1546, na França, através de João Calvino, 1509 e 1564, e agora, na idade pós-moderna, no pós-modernismo, nós temos, no movimento pentecostal, também homens que defendem a ortodoxia da Bíblia, como temos o caso de Eurico Bergsten, na Finlândia, que ele, em 1913 e 1999, que ele defende que a Bíblia é a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Nós temos também na norte da América, o Stanley Orton, 1916 2014, que também vai defender, e temos no Brasil, Antônio Gilberto, 1927 e 2018, que defende que a Bíblia é a inerrante, infalível e verdadeira palavra de Deus. Que Deus abençoe.